Vamos lá, gente. Vamos analisar a primeira questão da FGV sobre organização do Ministério Público. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Tá lá. Essa é a primeira questão, tá no material de vocês, tá? A primeira questão fala: Estevão e Pantaleão debatiam a respeito dos distintos aspectos que caracterizam o Ministério Público no Brasil. Ao fim, não alcançaram um consenso a respeito da posição dessa instituição no âmbito das estruturas de poder e das funções que deve desempenhar. A esse respeito, é correto afirmar que o Ministério Público. Bom, vamos lá. Nas alternativas aqui, deixa eu tirar meu rosto. Você vai perceber, letra A fala é instituição constitucionalmente autônoma, sem qualquer subordinação aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Depois vem falando sobre o Ministério da Fazenda, Poder Judiciário, blá, 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 blá. Tá, é o seguinte, deixa eu falar aqui com vocês. Tipicamente é uma questão perguntando sobre a posição do Ministério Público na Constituição Federal, no que tange aos poderes, órgãos e tudo mais. O fato é o seguinte: o Ministério Público ele é função essencial à justiça, portanto, ele não faz parte de nenhum dos três poderes. Ele não faz parte do Executivo, não faz parte do Legislativo, muito menos do Poder Judiciário. Ele tem uma atuação muito grande no Poder Judiciário, mas ele não é órgão do Poder Judiciário. Ele é uma função essencial à justiça. A interpretação, digamos assim, geográfica da Constituição é nesse sentido, porque a Constituição começa a falar no Ministério Público, no seu artigo 127, e vai até o 130. O 130A fala sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, mas é um capítulo à parte, né, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, esquece os três poderes. O Ministério Público aí, ele é autônomo, tá? Ele tem sua própria autonomia. Alguns autores ministeriais aí, não vem ao caso, não vi questão nesse sentido da FGV, falam que é o quarto poder e tal, mas também é muito discutido falar em quarto poder, porque tem muita gente que fala que outras situações também são o quarto poder. Tem autores do Tribunal de Contas que falam que o Tribunal de Contas é o quarto poder, tem outros que falam a própria Defensoria Pública é um quarto poder. Então, tem uma discussão muito forte dentro do Ministério Público, falando que ele é o quarto poder, nesse sentido, né? Dizendo que ele não faz parte de nenhum dos três poderes. Mas eu não vi nenhuma pergunta da FGV nesse sentido, tá? Então vamos voltar aqui à questão. Então não faz parte de nenhum dos três poderes. Vamos voltar aqui à questão. Letra A. É instituição constitucionalmente autônoma, sem qualquer subordinação aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa questão aqui já é o gabarito oficial, tá? Essa alternativa, né, a letra A, já é o gabarito oficial dessa questão. Fala em autonomia, o 127 fala nisso, e não tem qualquer subordinação aos outros três poderes. Vamos ver aqui as outras alternativas. A letra B. A exemplo do Ministério da Fazenda e do Ministério do Trabalho, é órgão do Poder Executivo? Não, senhor. Não, senhor. Ele tem o nome Ministério, né? Mas não é esses dois ministérios aqui, por acaso, eles são, sim, órgãos do Poder Executivo, né? Mas o nome é o que menos interessa. O que importa é a posição geográfica da Constituição. E o Ministério Público ele é colocado como função essencial à justiça em qualquer referência aí a exemplo desses outros dois ministérios aqui. A letra C. É órgão do Poder Judiciário. Já pode parar. Não é órgão do Poder Judiciário. A letra D. Representa o Poder Executivo em sede judicial? Não. E oferece-lhe consultoria em sede extrajudicial? Também não. Quem faz isso é a Advocacia Pública. Inclusive, a Constituição Federal veda ao Ministério Público exercer esse tipo de atuação, tá? De consultoria e tudo mais. E letra E, é a função essencial à justiça, até aqui tudo bem, tendo a incumbência de representar os necessitados em juízo. Não, isso aqui é função da Defensoria Pública, tá? Então aqui, essa primeira questão, letra A. Vamos rodar a tela aqui. Vamos lá para a segunda questão. Ernesto, estudante de Direito, decidiu inteirar-se a respeito da sistemática legal afeta a organização do Ministério Público, mais especificamente em relação à natureza jurídica e ao fundamento de validade das leis existentes.
É correto afirmar que a organização do Ministério Público Estadual é disciplinada. E aí, um outro dado aqui, deixa eu aparecer para vocês. Vamos lá. Então, essa questão número 2 está perguntando sobre uma disponibilidade no ordenamento jurídico nacional acerca do Ministério Público. O que eu estou dizendo? Qual é a escadinha de relação dentro do ordenamento jurídico que fala sobre e organiza o Ministério Público? Bom, a Constituição Federal está no topo da cadeia, né? Está no topo da pirâmide, né? Melhor dizendo. Ela é o ápice, né? A Constituição Federal, e ela própria, no 127, já começa a falar no Ministério Público, do 127 ao 130. Então já começa ali. A Constituição Federal já é o primeiro ponto aí a ser mencionado. A própria Constituição Federal, no seu texto, fala de uma lei nacional que vai organizar, né, trazer a organização dos ministérios públicos estaduais e do Ministério Público da União. Então, uma lei, a Constituição fala assim, lei. Quando ela fala lei, pela via de regra, você vai entender lei ordinária. Quando ela disser lei complementar, você vai entender lei complementar, é óbvio, né? Então, como é que eu vou saber se uma matéria é tratada sobre lei ordinária ou sobre lei complementar? A própria Constituição vai dizer quando é lei complementar. E quando ela só disser lei, via de regra é lei ordinária. Então vamos lá, voltando. A Constituição Federal, depois ela cita, olha, uma lei, se ela só fala lei, é lei ordinária, que vai trazer aí aspectos gerais sobre ministérios públicos estaduais e o Ministério Público da União, aspectos gerais, tá? E no terceiro ponto, a Constituição vai citar, eu vou mostrar esses artigos para vocês, vai falar em lei complementar que vai criar os ministérios públicos estaduais e o Ministério Público da União. Beleza. Questão prática. Vamos lá. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, vamos lá. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Como é que é disponibilizado isso no ordenamento jurídico? Primeiro, a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela cria essa estrutura do Ministério Público. Olha, existe um Ministério Público, ele é assim, assim, assado, tem autonomia e tal. Aí a própria Constituição Federal fala numa lei nacional, uma lei para todo mundo, que vai trazer os aspectos gerais. Fala assim, olha, cada estado vai criar o seu Ministério Público. A União também vai criar o seu Ministério Público. Só que eles vão ter que obedecer essa lei nacional. Essa lei nacional tem que ser obedecida. É para isso que ela existe. E é uma lei ordinária. E no terceiro ponto, quando o Estado do Rio de Janeiro criar o seu Ministério Público, ele vai fazer através de uma lei complementar, que vai obedecer à Lei Orgânica Nacional Ordinária, que, por sua vez, vai obedecer à Constituição Federal. Então, é essa a escadinha, né? Constituição Federal, Lei Ordinária Nacional, que traz os aspectos gerais, e a Lei Complementar, que vai obedecer à Lei Ordinária. Todos os estados vão criar seus ministérios públicos através de lei complementar. Se é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vai criar uma lei complementar. Criando o Ministério Público, vai fazer nascer, né, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, obedecendo à Lei Orgânica Nacional e obedecendo à Constituição Federal. Então, Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar. A mesma coisa o MPU, a mesma coisa o Ministério Público do Estado de Goiás, a mesma coisa o Ministério Público do Estado do Mato Grosso e por aí vai. Vamos lá, Estado de Rondônia, como é que o Estado de Rondônia vai criar o seu Ministério Público? Uma lei complementar da Assembleia Legislativa de Rondônia vai criar o Ministério Público Estadual de Rondônia, que vai obedecer à Lei Ordinária Nacional e que vai obedecer à Constituição Federal. É essa a escada, tá? Vamos voltar lá para a questão. Então, na segunda questão, é correto afirmar que a organização do Ministério Público Estadual é disciplinada? A letra A, exclusivamente na Constituição? Não. Letra B, na Constituição da República e em lei complementar estadual? Ficou faltando a Lei Ordinária Nacional aqui, né? Letra C, na Constituição da República, em lei ordinária federal e em lei complementar estadual? Sim, aqui é a letra C. Eu vou mostrar os artigos. A letra D, na Constituição, em lei complementar federal, em lei complementar estadual? Não, aqui não é lei complementar federal, é lei ordinária federal.
E a letra E, na Constituição da República, em lei ordinária federal e em lei ordinária estadual, também não. Vê como é que eles invertem o negócio. Vou rodar a tela aqui, ó. O artigo 127, parágrafo 2º da Constituição fala: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, blá, 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 blá. Daqui em diante, do ponto e vírgula em diante. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Artigo 127. A lei. Se está falando lei, simplesmente não é lei complementar. É lei ordinária. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Aí vem o 128, logo depois, no parágrafo 5º, fala: leis complementares. Opa, rabisquei errado aqui. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros, e depois ele vai continuar o texto. Então, a ordem das coisas aqui, ó: Constituição Federal, lei ordinária e lei complementar estadual. Então, voltando à questão aqui, letra C. Beleza? Vamos para frente. Vamos rodar. Terceira questão. Após ampla investigação, o promotor de justiça com atribuição constatou que determinada construtora, com atuação em diversos estados do território nacional, inseria em todos os contratos que celebrava uma cláusula nitidamente ilegal e gravosa para os milhares de adquirentes das unidades habitacionais que comercializavam. A construtora foi notificada para cessar essa prática, mas negou-se a fazê-lo. Considerando a natureza dos interesses envolvidos, o membro do Ministério Público deve ajuizar em face da construtora com o objetivo de proteger os adquirentes das unidades atuais e futuras. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Opa, aqui. Tá falando aqui a questão, tá falando sobre uma construtora que fez um contrato com milhares de pessoas, né? Incontáveis pessoas aí, e que esse contrato traz cláusulas que não são benéficas a essas pessoas. E aí tá falando: o Ministério Público vai tomar que providência? Primeiro, é questão do Ministério Público? Mas o Ministério Público não trata sobre direitos individuais disponíveis, porque você fazer um contrato com uma construtora é um direito individual, né? Você, um contrato com uma construtora, é um direito individual, e é um direito individual disponível, porque você pode deixar para lá isso, é patrimonial, não tem problema nenhum, não diz respeito a um direito da personalidade seu, né? Depois eu vou explicando melhor esses direitos individuais aí, tá? Indisponíveis. Indisponíveis é aquilo que você não pode dispor. Eu não posso dispor da minha liberdade, eu não posso dispor da minha personalidade, eu não posso dispor da minha integridade física, eu não posso vender isso, eu não posso doar, eu não posso dispor. Portanto, um direito indisponível. Mas se é dinheiro, se é patrimônio, eu posso dispor. Por exemplo, bateram no meu carro. Eu posso olhar, quem é que bateu no meu carro? Foi um amigo meu. Ele me causou um prejuízo. Está na lei dizendo que aquele que causa prejuízo a outrem fica obrigado a indenizar. Mas é meu amigo, eu quero deixar isso para lá. Eu não posso dispor desse direito? Eu posso dispor. É um direito individual disponível. O Ministério Público, ele não atua em direitos individuais disponíveis. Ele atua em direitos individuais indisponíveis, vide artigo 127 da Constituição Federal na sua parte final. Individual indisponível. Bom, a construtora da questão, né? São contratos aí que são direitos individuais, tudo bem, cada um tem o seu direito, cada um que fez o contrato com a construtora, e é um direito disponível, posso dispor, eu posso deixar para lá, é dinheiro, deixa para lá, posso. Mas só que a questão deixa bem clara aí de várias pessoas que foram ofendidas, né, de uma forma, por essa cláusula ilegal, por essa cláusula abusiva. E nesse caso, em que pese ser um direito individual disponível, tendo uma grande quantidade de pessoas, inúmeras, milhares de pessoas, como a questão deixa bem claro, pode ter atuação do Ministério Público nesse caso. Então, é interessante, porque o 127 da Constituição fala direito individual indisponível.
Mas se for no direito individual disponível que afeta uma grande quantidade de pessoas, faz jus o Ministério Público aí a tomar alguma providência. Como é o caso da questão. Agora, que providência é essa? Vamos voltar aqui para a questão. Vamos voltar lá para a questão. Então, a construtora foi notificada aqui, ó, para cessar essa prática, mas negou-se a fazê-lo. Considerando a natureza dos interesses envolvidos, que são interesses individuais disponíveis, porém de uma quantidade enorme de pessoas, o membro do MP deve ajuizar em face da construtora com o objetivo de proteger os adquirentes. Vamos rodar aqui um pouquinho. O que a Constituição fala? No 129, inciso 3, fala que são funções do Ministério Público, inciso 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, esses direitos difusos e coletivos, é isso que a questão está abrangendo, né? São várias pessoas, incontáveis pessoas, direitos difusos, tá? Então, cabe ao Ministério Público inquérito civil e ação civil pública. Vamos rodar a tela. A ação civil pública tem na letra A e inquérito civil tem na letra B. E aí, vai anular a questão? Claro que não. Não vai anular a questão. Tem um detalhe aqui nessa questão que vai pegar, né, para uma das duas alternativas. Vamos lá. A ação civil pública é uma ação perante o Poder Judiciário. Então, o autor da ação é o Ministério Público. Ele ajuiza essa ação, né? A ajuização significa ele dá entrada no processo lá no Ministério, no Poder Judiciário. Inquérito civil é um instrumento que vai acontecer, um instituto que acontece dentro do próprio Ministério Público, extrajudicial. O inquérito civil é uma investigação ali dentro do próprio Ministério Público, do próprio parquê, né, como se diz. Para quê? Para investigar, para colher provas, para que futuramente ajuize a ação civil pública. Então, a ação civil pública é o Ministério Público entrando com um processo perante o Poder Judiciário. E o inquérito civil é uma prévia dessa ação, que é dispensável, inclusive, né? O inquérito civil ele pode existir como pode não existir, não tem problema nenhum. Mas, sobretudo, acontece no âmbito do próprio Ministério Público. Tá? Inquérito civil é extrajudicial. Qual é o detalhe da questão que pega? Quando ele fala aqui, ó, o membro do Ministério Público deve ajuizar, ou seja, é em juízo perante o Poder Judiciário. Então, inquérito civil não pode. Só pode o quê? Ação civil pública. Pronto. Questão letra A. Gabarito oficial dessa questão. Beleza? Vamos lá, rodando a tela aqui. Quarta questão. Adélia praticou uma infração penal e, após amplas investigações, a instituição com atribuição constitucional ajuizou uma ação penal em face dela. Essa instituição é, pelo amor de Deus, o Ministério Público. Tá? A Adélia praticou uma infração penal. Não está dizendo aqui, né? Está falando da ação penal, mas não está falando que natureza é essa ação penal, se é de iniciativa pública ou se é de iniciativa privada, enfim, não vem ao caso. Até porque se fosse de iniciativa privada, seria o ofendido oferecendo a ação penal, não tem essa alternativa aqui. Né? Então, está falando da ação penal. No caso aqui, para a gente fundamentar essa resposta, o artigo 129 da Constituição Federal. São funções do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública. A ação penal pública. Ah, mas a questão não falou que é pública, também não falou que é privada. Falou ação penal. Se você entender que é privada, você não vai ter nenhuma resposta aqui, porque a ação penal privada ela é proposta pelo ofendido ou quem o represente, enfim. Mas a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Então aqui, pública, né? A ação penal de iniciativa pública é do Ministério Público. Então aqui ele fala ação penal, não está falando a natureza do crime. Então não pode ser outra aqui, senão a letra A, o Ministério Público, beleza? Então vamos lá, rodando aqui a quinta questão. O juiz de direito da comarca Alfa, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Antônio pela prática de crime contra o patrimônio, entendeu que as provas colhidas na investigação criminal apontavam para a existência de um coautor para a infração penal, João, sobre o qual a inicial acusatória não fazia qualquer menção.
Por tal razão, expediu determinação para que o promotor de justiça aditasse a denúncia para nela incluir João. À luz da sistemática constitucional afeta ao Ministério Público, é correto afirmar que a referida determinação... Vamos lá. Aqui, sou eu. A questão aqui é muito simples. O juiz recebeu a denúncia, né? O Ministério Público oferece a denúncia na prática de um crime, de iniciativa pública, blá, 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 blá. E o juiz, analisando a denúncia e demais documentos, verificou que existe também a figura do João. Deveria existir naquela denúncia a figura do João, como coautor do delito. Coisa que o Ministério Público não colocou o João na denúncia. A denúncia foi oferecida contra uma outra pessoa, e não o João. Mas o juiz falou assim, eu quero que coloque o João aí. E aí determinou ao Ministério Público que aditasse a denúncia, ou seja, que colocasse, acrescentasse a essa denúncia o João como coautor, uma determinação do juiz. E a pergunta, isso tem cabimento perante a ordem constitucional? Não, não tem. Porque o Ministério Público tem sua independência funcional. É um dos princípios basilares do Ministério Público, né? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Nesse caso aqui, a independência funcional, artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. E a independência funcional é o seguinte, se o entendimento do Ministério Público for de oferecer a denúncia em face de um dos autores, e não em face do outro, porque assim ele entendeu na sua independência, no exercício da sua função, no exercício da função que lhe é dada pela Constituição Federal, não pelo juiz. Então, o juiz, o governador, o presidente, o senador, o deputado, ou quem quer que seja, não pode interferir na independência funcional que cabe ao Ministério Público. Então, voltando à questão, se o juiz determina isso ao Ministério Público, que faça o aditamento da denúncia, acrescentando o João como coautor, à luz da sistemática constitucional, isso não é cabível. Vamos lá na questão, ver o que está sendo falado lá. À luz da sistemática constitucional afeta ao Ministério Público, é correto afirmar que a referida determinação, letra A, não está em harmonia com a ordem constitucional por força do princípio da inamovibilidade? Não. Inamovibilidade é que ele não pode ser removido, né, daquela região, daquela comarca, salvo interesse público. Não tem nada a ver com a questão aqui. A letra B diz que está em harmonia com a ordem constitucional, já pode cortar. A letra C também diz que está em harmonia, também já pode cortar. A letra D não está em harmonia com a ordem constitucional por força do princípio da independência funcional. Letra D é o gabarito. E a letra E não está em harmonia com a ordem constitucional por força do princípio do convencimento motivado. Não tem nada a ver. Então aqui a letra D, né? À luz da sistemática constitucional, artigo 127, parágrafo 1º, lá. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Beleza? Então, seguinte, então esse foi o primeiro vídeo, né, da nossa série de questões, foi até a questão 5. Eu encerro esse vídeo aqui e vou começar outro vídeo com a questão 6, da 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, fiquem aí e acessem o próximo vídeo. Um abraço.